Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática do sexto ano. Hoje, na aula de número 5, o intérprete Darley e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre os elementos de um gráfico. Então, eu tenho certeza que aí no seu dia a dia, você já se deparou com alguma informação contida em gráficos ou em tabelas. Então, os gráficos, as tabelas, né, elas fazem parte, né, da linguagem universal da matemática. E é de fundamental importância compreender, né, os elementos que os compõem e compreender as informações que ali estão dispostas, tá? A parte da matemática que organiza e apresenta dados numéricos e a partir deles fornece conclusões é a estatística. E a palavra estatística, né, ela vem do latim status, que significa situação ou estado em que algo se encontra. Tanto os gráficos quanto as tabelas, eles são utilizados para representar, né, diferentes tipos de dados. Então, vamos iniciar aqui, né, nesta tabela, falando sobre alguns elementos que a compõem, tá? Então, vamos iniciar pelo título. O título, ele é utilizado para evidenciar a principal informação apresentada. Olha só a importância do título, né? Evidenciar a principal informação apresentada. E aqui a principal informação apresentada é projeção da população por sexo de alguns estados brasileiros no ano de 2020. Então, fácil, né? Bem simples aqui o título, tá? Então, depois, vamos para a fonte. Outro fator super importante, outro elemento, né? Que merece destaque nas tabelas e também nos gráficos, né? A fonte, ela identifica de onde os dados foram obtidos. Se você observar aqui no finalzinho da tabela, tá? Nós temos aqui a fonte. Então, essas informações, elas foram obtidas através do site do IBGE. Outra coisa, quando vocês, né, se depararem com alguma informação de site ou retirarem, né, a informação de lá, é super importante destacar a data de acesso, porque geralmente as informações que estão contidas ali, elas são atualizadas, tá? Outra coisa que é bem característico, né, das tabelas é a disposição das informações em linhas e colunas. Então, observa aqui, ó, as informações em linhas e colunas, tá? Vamos agora falar sobre eles, né? Eles que estão tão presentes no nosso dia a dia, os gráficos. E para iniciarmos, vamos falar sobre os gráficos de barras, tá? Então, eles são utilizados quando nós queremos comparar informações. Então, vamos iniciar identificando, né, o título e a fonte, assim como fizemos lá na tabela, tá? O título, ele é a principal informação, né, da tabela, do gráfico. Então, aqui, ó, título, tá? Então, o título aqui está informando a quantidade de alunos matriculados do sexto ao nono ano na escola Camões no ano de 2020. Então, vamos lá para a fonte. Então, aqui, se vocês observarem já no cantinho aqui, a fonte, este gráfico, né, ele foi elaborado pelo autor com dados fictícios, pelo autor do nosso livro-texto, tá? Então,
Outra coisa super importante e que merece destaque, né, neste gráfico são os eixos. Então, nós temos aqui dois eixos, que é o eixo horizontal, tá? E temos aqui também o eixo vertical. Então, eles fornecem informações. O eixo horizontal está identificando aqui o ano que os alunos estão estudando. E aqui no eixo vertical está expressa a quantidade de alunos naquele determinado ano, tá bom? Em um gráfico de barras, as barras elas devem ter a mesma largura. Então, aqui, ó, elas devem ter a mesma largura. E a medida do comprimento aqui, ó, a medida do comprimento de cada barra deve ser proporcional à informação que ela representa. No caso aqui, ó, representando aqui 95. Então, ela está proporcional à informação que ela representa. Então, vamos falar, né, de outro gráfico que está super presente, né, no nosso dia a dia, principalmente nas informações da mídia. Então, presta bem atenção, porque esses gráficos, eles são utilizados, em geral, para representar a variação de uma grandeza em certo período de tempo. Então, vamos iniciar, né, identificando alguns dos seus elementos. Então, vamos lá. Primeiro, o título, né, que é a principal informação do gráfico. Então, esse título fala do número de mortes diárias por Covid-19. A média de 7 dias no México, no Brasil e na Itália. Veja quantas informações, né, só no título. Outra coisa super importante para que possamos identificar aqui, ó, é a fonte, tá? Então, também obtida de um site, ó, aqui também em destaque a data de acesso, tá? Então, observa bem nesse gráfico que as informações referentes, né, à Itália, as informações referentes aqui à Itália, ó, elas estão em verde, tá? Elas estão aqui em verde. As informações referentes ao Brasil estão aqui, ó, em vermelho. E as informações referentes ao México estão aqui, ó, em azul. Então, elas representam, né, a variação da grandeza, então, em certo período de tempo. Vamos falar agora sobre o gráfico de setores, que também está super presente, né, nas informações que estão aí no nosso dia a dia. Então, esse gráfico, ele é utilizado, em geral, para visualizar informações da parte e o todo. Então, vamos iniciar identificando, né, alguns dos elementos presentes neste gráfico, tá? Então, pelo mais importante, né, como aprendemos hoje, o título. Então, o título está aqui, ó. A estimativa da distribuição da população brasileira por região em julho de 2017. Aqui embaixo, né, do gráfico, você pode já identificar a fonte com a data de acesso aqui, né? E também aqui do lado a informação muito importante que é a legenda. A legenda nos permite relacionar a região brasileira com a parte do gráfico que a representa, tá? Por exemplo, aqui na região Nordeste, tá? Aqui na região Nordeste, em verde. Então, no gráfico, você já visualiza aqui a região Nordeste. Então, para fecharmos nesse momento, para
aquecermos, né, as nossas ideias, colocar em prática um pouquinho daquilo que aprendemos, vamos focar aqui neste exercício para que as informações que colocamos durante essa videoaula, elas possam ficar ainda mais claras, tá? Então, a coleta seletiva de materiais vem ganhando espaço no Brasil e tornando-se cada vez mais popular. Então, observe as informações. Então, eu tenho informações contidas tanto na tabela, né, quanto no gráfico. Então, aqui no gráfico, eu posso observar, ó, como já vínhamos observando, né, o título, aqui o eixo, nós temos aqui o eixo vertical, o eixo horizontal, tá? O eixo horizontal aqui, as informações aqui, quantidade de municípios. Temos também aqui a fonte, né? A fonte, isso só dando um geral naquilo que vimos, tá? E aqui na tabela, vemos, né, a disposição das informações em linhas, tá? Em linhas e também em colunas. Também temos aqui, né, a parte super importante que é o título, né? E também aqui a fonte, né, de onde as informações foram retiradas. Então, vamos lá fazer esse fechamento aqui com essas questões. Então, qual é a principal informação apresentada no gráfico? Nós vimos que a principal informação apresentada no gráfico é o título, tá? Então, vou colocar aqui o título. Tá? Então, a quantidade de municípios com coleta seletiva no ano de 2002 a 2016. E na tabela, qual é a principal informação? Também vimos que a principal informação na tabela é o título, tá? Que é a média da composição da coleta seletiva no Brasil no ano de 2016. Então, vamos aqui à questão B. Qual é a fonte das informações apresentadas? Eu não sei se vocês perceberam, mas a fonte, tanto da tabela quanto do gráfico, elas são a mesma, tá? Olha só. Até a data de acesso é a mesma. Então, aqui é sempre. E na questão C, qual é o título do eixo horizontal desse gráfico? Eixo horizontal é ano. E do vertical? Quantidade de municípios. E agora, né, para finalizar, qual foi a data de acesso das informações apresentadas no gráfico? Aqui, ó, mesma data, né, tanto da tabela quanto do gráfico, mas aqui tá perguntando do gráfico, né? Foi dia 13 de outubro de 2018. E para finalizarmos, para fecharmos este momento, deixo aqui uma pequena reflexão. A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, é preciso se manter em movimento. Movimente-se. Até a próxima aula.